Bom dia. Hoje a gente vai corrigir uma atividade sobre a vanguarda europeia. Eu coloquei esse simulado ontem e, se vocês prestarem atenção, todas as questões são relacionadas a questões que já caíram no Enem. Então, para que vocês saibam, os assuntos que vocês estão estudando estão também preparando vocês para o Enem. E está lá no livro de vocês, no capítulo que eu estou ensinando. Só vocês procurarem que lá tem o capítulo, tem todas as vanguardas europeias. Então vamos ver, eu sou a professora Nilda Ribeiro. A questão 1 aí, da prova azul do Enem de 2019. É claro que essa questão lá no Enem não era a questão 1, mas eu estou colocando aqui porque é para vocês. E aí é um discurso, né? Aí diz o seguinte: não queremos contar o amor ao perigo, o hábito da energia e da temeridade. A coragem, a audácia, a rebelião serão elementos essenciais de nossa poesia. A literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que parece correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Som Motrácia. Nós queremos entoar hinos do homem que segura o volante, cujo arte ideal atravessa a terra, lançada também numa corrida sob o circuito de sua órbita. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, fausto e magnificência. Para o documento de Marinetti, em 1909, propõe as referências estéticas do futurismo que valoriza no caso, vocês estão vendo que ela está falando da velocidade, do automóvel, que são as novas tecnologias surpreendentes que surgiram mais ou menos na segunda metade do século XX. E aí ele está exaltando a velocidade, porque vocês sabem que o automóvel é muito veloz e que nos passados deles, do século XIX, os automóveis era carruagem, puxada por animais e tudo mais. Então, quando surgiu o carro a motor, foi uma grande novidade. Então, esse grande acontecimento foi para as artes e foi para essa arte chamada futurismo, que fala do futuro, da velocidade, do automóvel, da tecnologia. Então, aí, a resposta correta é a inovação tecnológica. Então, qualquer questão aí que vocês ouvirem falar do futurismo, e ele defende até uma questão da insônia, que é quando as pessoas não devem dormir, devem estar sempre esperto, sempre agitado, que é o mundo moderno, no caso aí que ele está exaltando. E, além disso, ele exalta o soco, o bofetão, quer dizer, ele é uma pessoa que defende um pouco a questão da violência. E nós já sabemos que o futurismo também foi os futuristas, o pessoal que defendia o futurismo, foi um grupo de pessoas que também defendeu o fascismo. Então, tem uma comunicação entre o fascismo e o futurismo. Vocês podem ver isso lá no livro de vocês, falando sobre esse assunto. Questão 2, essa aí ela caiu no Enem de 2010. Para estudar na Europa, Anita Malfatti
Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil, com uma mostra que abalou a cultura nacional de início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita e outros artistas modernistas. Então, aí a resposta correta é buscar liberdade, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. Então, ela sofreu grandes críticas do Monteiro Lobato, que eu já falei para vocês, ele era um escritor brasileiro que fazia parte do pré-modernismo. E ele fez grandes críticas, assim, a ponto de deixar a Anita muito triste, insegura, após as críticas de Monteiro Lobato. Vamos para a questão 3, nós estamos vendo um quadro do Enem 2011, Guarnici, que é o nome desse quadro. Ele é um quadro, você está vendo, formado aí de figuras geométricas, vários animais, é como se fosse uma montagem de muitas partes e que formou esse quadro aí. Então, diz assim, o pintor espanhol Pablo Picasso, no ano de 1881 a 1973, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica. Eu falei Guarnici, mas o nome dela é Guernica. A obra Guernica. Em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional das Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se em MoMA, de onde se iria apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... Então, já está vendo cubismo. Cubismo, lembre-se de figuras geométricas, aquilo que faz alguns desenhos. Então, a resposta correta aí é o painel ideográfico monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade e colocando-se em plano frontal ao espectador. Então, essa característica que caracteriza essa obra chamada Guernica, que é uma obra de Pablo Picasso, era um dos maiores representantes do cubismo no mundo. Então, vamos ver agora a questão 4. Ela é do Enem de 2000, não, é de outro curso. SPM 2015. O autor foi o criador do Riad Med, termo criado para designar um tipo de objeto por ele inventado que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critério estético e expostos como obras de arte em espaços especializados como museus e galerias. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Assinala a alternativa que mencione, respectivamente, o nome do artista responsável pelos trabalhos apresentados na questão e o movimento artístico que adotava os procedimentos expostos no enunciado, levando muitos a exclamarem: isso não é arte. Então, aí, o autor desse trabalho que foi dito é Marcel Duchamp, e a época, a vanguarda aí que era falar essa vanguarda estranha é o dadaísmo. Nós temos outra obra aí que vocês estão vendo.
uma obra que vocês observem, que também estão formando figuras geométricas, vocês verem em forma de triângulos. Também uma obra de Pablo Picasso, Elise Demoiselles de Avignon, em Nova York, em 1907. Então, esse quadro, inclusive, eu tenho uma camiseta que tem esse quadro. A obra Elise Demoiselles de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por... Aí, quer dizer que esses quadros, esse quadro ele foi inspirado por produção de máscaras ritualísticas africanas. Então, eles se inspiraram nessas máscaras e ele fez esse quadro, que é esse quadro aí das moças, não é? Que nós estamos vendo aí no quadro. Vamos ver o outro quadro. Esse quadro também aí dos soldados jogando cartas, também muitos fragmentos, se vocês observem, feito do Enem de 2011. Então, vocês viram aí várias partes se misturando, também com formação geométrica. Então, vamos ver. As vanguardas europeias não devem ser vistas isoladamente, uma vez que elas apresentam alguns conceitos estéticos e visuais que se aproximam, com base nos conceitos vanguardistas, entre eles e o de exploração de formas geométricas do cubismo, no início do século XX. O quadro Soldados jogando cartas explora uma mecanização do homem expressa por formas tubulares. Aqui nós também então, temos um quadro que foi do Enem de 2015. Vocês observem que um homem olhando uma imagem e sua imagem é refletida no espelho. Então, vocês parecem que são duas pessoas, mas é uma pessoa só. Então, vamos ver a questão aí. O surrealismo, que é aquela vanguarda que como a gente já está dizendo, surreal, aquilo que é fora da realidade, que não está dentro da realidade, que é como se você dizia, isso aqui não é possível acontecer, mas acontece. O realismo é mais ou menos isso, é como se tem uma relação com os sonhos. Então, o surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias no início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos desta vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é a justaposição de elementos dispares observada na imagem do homem no espelho. Então, isso aí, é claro que alguém diz assim, mas quando eu olho no espelho, a minha imagem eu vou ver o rosto. E ali, foi a imagem da pessoa está refletida igual é a imagem dele, mas é como se alguém tivesse feito uma foto. Não dá para entender bem muito como foi que conseguiu essa imagem. Então, gente, nossa aula terminou por aqui. Dê uma estudada a mais sobre as vanguardas europeias. Eu ainda vou dar uma aula sobre esse assunto, provavelmente. Ele é muito importante. Eu coloquei esse simulado para que vocês vejam que os assuntos que tem no livro de vocês também caem no Enem. Se vocês estão aprendendo, esses assuntos, eles vão ser úteis para vocês na hora da prova de linguagem. Bom, gente, terminamos nossa aula por aqui. Tenha todos um bom dia.